Hello, senhoras e senhores! Hoje, no Visitando o Negócio, eu estou aqui com a Gabriela Oliveira e vamos falar um pouco do dia a dia dela, como ela faz para poder criar os conteúdos digitais, como ela aquece a voz para quando ela precisa interpretar. A gente vai mostrar um pouquinho do estúdio, onde agora ela está assessorada para a próxima temporada que começa em julho. Não é isso, Gabi? Sim, eu tenho um podcast que chama Conexão Fashion e a próxima temporada tá chegando aí. Que coisa boa! Fica ligado! Gabi, conta também uma parte dessa questão do cronograma, de como é a escolha dos convidados, do dia a dia antes de você fazer a gravação, que isso é muito legal, porque tem muita gente que tem curiosidade. Bom, a escolha dos convidados, como eu disse no podcast, eu escolho a partir de pessoas que eu já acompanho o conteúdo nas redes sociais, o trabalho, no audiovisual, no teatro. E aí eu gostaria que essas pessoas compartilhassem um pouco de conhecimento, de experiência com meus seguidores também. E aí eu converso com a minha assessoria pra gente ajeitar as agendas, né, e fazer dar certo aí. E muitas vezes também a Claudinha fala, e essa pessoa, Gabi, o que você acha? E aí a gente vai conversando, é uma troca muito legal. E aí conseguindo ajeitar tudo isso um dia antes da gravação, a minha preparação é preparar vocal, água com gengibre, deixar bem calminha a minha garganta, não gritar muito, porque isso também machuca as cordas vocais, Sim, muito. né? E eu dou uma estudada no roteiro também, para no dia seguinte eu já estar preparada. Dou uma estudada no convidado também, para saber ele tudo certinho. Porque um dia antes eu também envio as perguntas para o convidado. Ah, legal. Às vezes eu mando até um pouco antes, quando a pessoa pede, por causa de agenda, que vai estar muita correria, eu mando antes. Porque assim que eu tenho a lista de convidados, eu já vou fazendo roteiro. Já começo a estudar os convidados, já faço o roteiro e já fico com aquilo ali para eu estudar. Então, quando o convidado pede antecipado, eu mando antecipado, às vezes uma semana antes, 2, 3, eu mando, para ele também estudar e entender também como que ele pode agregar dentro do Conexão Fashion. Ai, que legal. Mas, claro, muita coisa também sai do roteiro, né? A gente faz o roteiro pra gente ter uma ideia mais ou menos do que falar e como a gente pode agregar, né, na vida da audiência, né? Mas, geralmente, a gente sai do roteiro e aí dá risada e brinca. É podcast, né? E uma coisa que eu acho bem legal, essa questão, o roteiro, gente, talvez algumas pessoas não entendam. O sentido do roteiro é só aquele briefing do que você vai falar e do que você pode, porque às vezes, de repente, o convidado não quer falar alguma coisa, ou aquilo ainda não pode ser divulgado, que nem a gente falou agora. Sim. Tem projetos seus que não pode ser divulgado, então é mais ali um resumo, né, do que eu gosto muito, eu acho que, tirando, óbvio, a parte da entrevista, a parte do laboratório eu adoro, que eu chamo de laboratório, que é onde eu vou estudar a pessoa, e aí é onde eu faço aquela questão da surpresa. Ai, sim, que entendeu? eu adorei. Eu pego cada coisinha da pessoa, aquilo ali traz mesmo que seja alguém conhecido ou não, traz uma proximidade muito legal. Nossa, né? total. Quando eu entrei no camarim e vi aquelas fotos, minha família, um look que eu fiz, meu look com o sapato preferido do momento, eu vi que você teve muito cuidado, assim, em pesquisar e entender, até as guloseimas que você descobriu que eu gostava. Então, assim, foi muito importante e é muito bom também, porque a gente se conhecia só por internet, a gente se viu uma vez, isso foi muito rápido. Exato. E isso acontece às vezes. Eu também, algumas pessoas conhecia só de internet, então esse laboratório, essa conversa antes, essa interação antes é muito importante. Bom, então eu vou fazer um desafio agora pra Gabi, isso veio na cabeça. Vou comprar uma peça, ou vou pegar uma que eu goste em casa, uma calça, uma camisa, um blazer, sei lá, alguma coisa, e vou te entregar pra customizar. Eu topo, eu super topo esse A desafio. gosto dela, na versão Gabi. Let's bora. Vamos? Eu topo, vamos. Então bora. Aí agora a gente volta nas redes sociais para poder mostrar como ficou a peça daqui a um tempo, tá, galera? Vamos dar um tempo para a Gabi produzir a peça, vocês fiquem calmos. Letras, e aí, o que você tá achando desse curso? Então, eu amo, né? Tanto que eu vou lançar o livro agora. Eu amo o quanto... Eu sempre falo, né? Eu acho que dá para mudar o mundo com o estudo e a arte. Sim. Então, fazer a faculdade de letras na USP, que é a melhor universidade do país, foi uma realização, assim, pra mim. Ainda mais porque comentei, né, no podcast que eu sofri bullying e porque eu era bolsista.
E as pessoas meio que achavam que eu era burra, sabe? Sim. As pessoas não acreditavam muito na minha inteligência e até eu cheguei a desacreditar muito. Eu fiquei com medo de não passar, eu desacreditei um pouco de mim. E quando eu passei, foi uma validação muito boa, uma validação acadêmica. Ai, é tão bom, porque foi quando eu falei, peraí, cara, tá vendo? Olha como eu sou boa, eu sou inteligente, eu posso, eu consigo. É só eu trabalhar para isso e ter com todos os privilégios de uma família que me apoia, claro. Mas a faculdade, assim, ela começou bem tensa, porque eu comecei fazendo letras, né, na USP, junto com o teatro na Fundação das Artes, para me profissionalizar e tirar o DRT. Então eu fiz as duas facul juntas, o teatro era de segunda a segunda, todos os dias eu estava lá. E letras era de segunda a sexta. Hoje já tô mais tranquila. Hoje eu tô perto de me formar, já tô pra escrever o TCC, com a minha orientadora e tudo. Então, hoje eu tô mais tranquila, eu vou 2 dias só pra faculdade, eu faço as minhas aulas, almoço, venho embora e aí à tarde gravo conteúdo, roteirizo conteúdo, reunião, é correria. Tranquilo, ponto, não. E agora eu vou perguntar para a Gabi qual é a parte que ela faz do estudo quando ela vai criar conteúdo digital para alguma marca ou para o YouTube, para o conteúdo dela. Gabi, conta um pouco dessa rotina sua do dia a dia nesse sentido de conteúdo digital. Bom, eu tenho uma assessoria, né? A Claudinha já manda tudo para mim certinho quando a marca entra em contato para fazer um orçamento, para conseguir uma publi. E a gente entende junto se essa marca faz sentido dentro do meu perfil, se é uma marca que eu já uso no meu dia a dia. Puxamos o histórico da marca para ver se faz sentido e se é uma coisa confiável de se divulgar e de falar sobre. E o processo criativo eu faço junto com a minha assessoria também, junto com o briefing que a marca manda, porque a marca já manda algo que ela espera, né? E aí o processo criativo, eu que sou muito criativa, eu sou meio doida, assim, eu vou criando, e aí eu faço os roteiros, converso com a Claudinha, a gente entende, vê se tá legal, manda para eles para aprovação antes de gravar. Legal. E aí quando a gente grava, a gente também manda para aprovação, para ver se tá tudo certinho. E aí a gente alinha bem bonitinho antes de postar. Então tem todo um processo antes aí dessa publi subir. Ai, que legal. E assim, é uma rotina muito puxada, corrido? Então, assim, a gente tem, eu acho que o mais difícil é juntar os conteúdos já orgânicos que a gente faz no dia a dia junto com as publicidades, né? Porque a gente não pode deixar de manter a constância dos nossos conteúdos orgânicos e encaixar as publicidades nisso. Por isso que eu acredito que as publicidades têm que estar muito ligadas ao seu conteúdo do dia a dia, ao que você realmente consome, ao conteúdo que você já faz, que você já cria dentro das suas redes. Isso é verdade, porque otimiza o tempo e você já tem um entendimento daquela Sim, situação. E você sabe como o seu público vai receber também, né, aquele formato, porque você já faz, já vem conversando, já vem aquecendo o seu público para isso. Ai, que legal. Gabi, agora eu vou pedir para você contar como que você faz o estudo do texto, aquece a voz. Bom, então, o estudo do texto, na verdade, eu costumo não decorar o texto logo de início. Eu prefiro entender o texto, eu acho que isso vem muito da minha formação, assim. Porque antes de decorar o texto, eu leio ele bastante e procuro entender a personagem. Eu trabalho muito com a criação do personagem. Entender por que ele respondeu aquilo, daquele jeito, daquela forma, com aquelas palavras. E a partir desse momento que eu vou entendendo a cabeça do personagem, eu vou criando esse personagem, junto com o diretor às vezes, ou às vezes com a minha liberdade que o diretor dá, depende do diretor, aí eu vou encontrando quais são as formas que esse personagem fala, e aí quando eu vou ver, o texto já está em mim, de tanto que eu li e estudei aquele texto. Eu não trabalho muito com um decorar para já agora, a não ser que seja necessário. Eu já fiz algumas vezes, né, teste que eu precisei decorar ali de bate-pronto, mas aí eu acho que conforme a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo melhor como esse decorar vem de uma forma mais fluida de você entender mesmo o texto. Então, quando eu pego um texto e eu preciso decorar ele de bate-pronto, eu leio ele frase por frase e vou decorando frase por frase, isso depois de ler e entender o personagem, a cabeça do personagem. Porque ali quem tá falando não sou eu, né? É o personagem. Então, eu preciso me desvincular de mim, me desvincular da Gabi, para entender como que eu posso fazer aquele personagem falar por ele mesmo. Uma coisa, você tem a mania de ler alto, o texto em voz alta?
Sim, nossa, aprendi isso com os meus pais, sabia? Primeiro eu leio ele só pra mim, e aí eu entendo o texto, mas na hora que eu estou ali querendo trabalhar já no texto, que eu já entendi ele, eu leio ele em voz alta, eu fico lendo, passando ele em voz alta, até pra entender, às vezes, a entonação do personagem, Exatamente. né? Uma coisa legal da criação de personagem que eu aprendi na minha formação na Fundação das Artes é a entrevista. A entrevista é o seguinte, eu entro como personagem e geralmente eu peço para algum amigo meu, algum colega meu que já é ator, ou até para os meus pais mesmo, Sim. alguém ali conhecido que pode me ajudar. Eu falo, olha, é o seguinte, eu vou entrar agora como a Hilda, que foi uma personagem minha que eu fiz um musical. Sim. Assim, ó, vou entrar como Hilda e você vai me entrevistar. Você vai perguntar da minha vida, você vai perguntar das coisas. E nada é roteirizado. Eu vou chegar aqui, é como se fosse um podcast com um personagem. E aí eu sento como personagem, eu entro no personagem já como Hilda, aí entro, sento. E aí você pergunta, tipo, Hilda, por que você gosta de usar esse sapato? Aí ela começa a falar. E aí vai saindo muita coisa, a gente começa a descobrir muita coisa sobre o personagem nessa entrevista. Sim. Porque aí o personagem começa a pensar, putz, por que eu gosto de sapato? Eu acho que eu gosto por causa disso. Ah, mas e seu pai, Hilda? Por que ele trabalha com isso? Ah, porque... Ah, eu acho que... Porque o pai dele era. E aí você começa a descobrir que é uma linhagem de pessoas que trabalham na mesma profissão. Então é muito legal, assim. É uma improvisação junto com essa troca de entrevista, que é muito legal. Porque aí tem a ajuda de outra pessoa que ajuda você a se questionar do porquê aquele personagem age e tem a vida daquele jeito que tem. É muito legal. Gente, quem anotou essa dica, eu achei valiosa. Não, é muito legal, porque você entra na outra parte do personagem. Sim. Muito interessante. E é uma coisa que veio do Eugênio Kuznets, que ele foi aluno do Stanislavski. E aí ele fez um livro que chama Preparação do Ator. E a minha professora, que é a Célia, minha mestra, ela junto com o Sérgio lá da Fundação, eles passaram pra gente, porque ela foi aluna do Eugênio Kuznets. Então, assim, foi muito legal. Quando eu aprendi, assim, eu falei, gente, é uma coisa que eu não vejo em outras escolas, assim. Eu fui aprender realmente quando eu entrei na minha formação e eu estava já com 18 anos. E eu falei, caraca, eu nunca tinha visto esse tipo de criação de personagem que é tão rico. Ali, e eu acredito que também na questão do estudo do texto também depois te ajuda porque você já criou uma referência ali na Gabi, ela já tem aquela referência do personagem. Sim, exato, porque eu acho que a criação do personagem é a base para um trabalho bom do ator. Então tem que ter uma boa criação de personagem. Se não tiver uma boa criação de personagem, não adianta você decorar o texto e ter uma dicção perfeita, não adianta. Você precisa ter um personagem bem criado ali, para quando você entrar em cena, o personagem viver e não você. Porque tem a dualidade do ator, né? Exato. O ator é como se fosse a razão ali, e o personagem é a emoção. Exato. Então a gente precisa ter essa dualidade, mas deixar também o personagem viver e contar a história dele. O que você falou agora lembra muito essa coisa quando a gente assiste um filme, uma série, uma novela, a entrega. Você olha, você fala, você esquece que aquela pessoa é um ator que você conhece. Você só olha como se fosse o personagem. Sim, é isso mesmo. E é muito bom, eu acho muito rica a criação de personagem. Eu super adorei essa dica, anotem. E agora, aquecimento de voz. Qual o tipo de exercício que você faz? Tem algum preferido? É uma rotina, até para gravação de podcast também, não só para questão de interpretação. Sim. Bom, eu tenho, na verdade, um trabalho com a minha voz que é beber muita água com gengibre. Quando eu sei que eu tenho gravação, eu fico na água com gengibre porque ajuda bastante a hidratar as cordas vocais. Comer bem também é importante. Tipo assim, até exagerar no chocolate é meio ruim, sabia? Para as cordas vocais. Sim. Então, quando eu tô em semana, em época de gravação, eu tento maneirar, comer mais saudável, porque isso ajuda nas cordas vocais. E tem os aquecimentos que a gente sempre faz, né? Que eu faço quando eu vou gravar vídeo, que eu vou falar. Eu faço quando eu vou gravar o podcast. Eu faço quando eu vou gravar algum tipo de conteúdo em que eu preciso falar. Porque apesar de eu ter muita confiança na minha voz, porque são muitos anos de trabalho, é importante, porque às vezes falha, porque às vezes tem pigarro. Não e pode aí fazer isso. Não tem como, não pode fazer esse é água. É porque tá faltando água, estraga as cordas vocais, ficar fazendo muito isso. Então, além desse preparação que é todos os dias, também tem os aquecimentos. Sim. Que eu vou te ensinar. Você vai fazer comigo? Bora. Então vamos lá, ó. Tem o normalzinho, sabe? No fácil aqui, ó. Eu não consigo fazer isso direito, acredita? Tem que soltar bem, soltar. Aí, é isso. Agora com a língua, então. Vai passando por toda a sua boca, que é pra relaxar mesmo.
gosto muito, que foi a minha amiga que é cantora maravilhosa, que é a Paula Vilés. Ela me ensinou que eu não consigo deixar de lado, eu como uma boa pagodeira sambista, adoro. Que é assim, a gente vai começar no grave e vai indo pro mais fino. Pro agudo. Pro agudo. Beleza. Beleza? Vai, eu já tô no grave já sempre. mas a gente vai lá. Vou falar a música. A música é bate que tá batendo a cadência boa que o samba tem. Vamos comigo então agora? Vai. Bate que tá batendo a cadência boa que o samba tem. Bate que tá batendo a cadência boa que o samba tem. Bate que tá batendo a cadência boa que o samba tem. Bate que tá batendo a cadência boa que o samba tem. Sim, agora a gente vai cantar aqui, ó. Bate que tá batendo a cadência. Eu pensei que ela ia pedir mais agudo. Eu falei, oh my God. Não, vamos lá. Minha voz é muito grave. Vamos lá. Mais grave de novo, vai. Bate que tá batendo a cadência boa que o samba tem. Bate que tá batendo a cadência boa que o samba tem. Bate que tá batendo a cadência boa que o samba tem. Bate que tá batendo a cadência boa que o samba tem. É isso. Eu gosto muito porque, além dele trazer um aquecimento pra voz, ele também ajuda na dicção aqui a relaxar e você se centrar na dicção e também no ritmo, né? Porque cena também é ritmo, por mais que não tenha música, é ritmo de você se concentrar, esperar o outro personagem perguntar e aí sim você responder, não encavalar as falas uma em cima da outra por causa do nervoso. Então eu sinto que essa musiquinha me dá uma relaxada, me coloca no eixo ali, eu gosto bastante desse aquecimento. Exato, e o que você falou, a questão da respiração, né? Porque dependendo da cena, vamos falar agora em questão de interpretação. Dependendo da cena, precisa de uma coisa assim, mais ofegante. Sim. Dependendo é uma cena mais calma, uma coisa mais relax. Então, se você sai de uma fala que estava muito rápida, então você tem que voltar, porque tipo, a pessoa que está assistindo em casa já está tudo editado, já está tudo pronto, mas lá dentro do set de filmagem, agora, tipo, Gabi, agora tal cena, tal. Cara, você tá aqui no tralalá, tipo, agora a gente tá dentro do centro fazendo uma meditação. Ui. Sim. Esses exercícios, ele ajuda muito a você voltar a respiração. Total. E até quando não dá tempo de voltar, eu acho que tem um que eu faço que é... Que ele vai voltando. Que ele dá uma voltada, assim. Ele dá uma equilibrada. Ele dá uma equilibrada, porque às vezes não dá tempo de uma cena pra outra, é o caminho que você faz de um set pro outro, de um estúdio pro outro. Então eu vou andando, porque dá uma relaxada no corpo, sabe? Então são esses macetes que a gente vai pegando no dia a dia que são muito importantes. Bom, Gabi, eu vou te agradecer novamente. Eu adorei fazer esse Visitando Negócios. Eu acho que é muito legal a gente mostrar para quem você aí que quer, de repente, fazer uma dessas, né, carreiras, ou as 3 também juntas, fica a gosto, e mostrar esse dia a dia. Óbvio que a gente mostrou um resuminho bem rápido, mas isso que é o legal, a gente mostrar como é o nosso dia a dia. A pessoa fica mais atenta ali aos detalhes. Sim, e para acompanhar melhor o meu dia a dia, 24 horas por dia, sai lá no meu Instagram. Posto tudo nos stories, nos blogs, eu posto tudo lá. É isso. Obrigada, Gabi. Muito obrigada. O Visitando Negócio fica por aqui. Um beijo. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha. Beijos. Muito obrigada.